Imagine um lugar onde a vida é uma constante luta pela sobrevivência. Um país assolado por instabilidade política, conflitos étnicos e crises humanitárias, que o tornaram um dos países mais pobres e perigosos do mundo. Burkina Faso é um país localizado na África Ocidental, na região do Sahel, fazendo fronteira com Mali, Níger, Costa do Marfim, Gana, Togo e Benin. Com um território de 274 mil quilômetros quadrados e uma população de 23 milhões de habitantes, o país é provavelmente um dos mais afetados pelo terrorismo no mundo, resultando em milhares de mortes anualmente. Devido aos conflitos internos, poucas pessoas se arriscam a cruzar suas fronteiras, e entre as que tentam, muitas não conseguem. Isso porque suas fronteiras permanecem fechadas a maior parte do tempo. Para compreender melhor a situação atual de Burkina Faso, marcada por fome, crises humanitárias e a atuação de diversos grupos extremistas, é essencial analisar os fatores históricos e políticos que levaram o país a esse cenário. Para contextualizar essa crise, é importante lembrar que Burkina Faso, como muitas ex-colônias francesas, tornou-se independente em 1960, quando ainda era conhecido como República do Alto Volta. Entre as décadas de 60 e 90, o país foi palco de vários golpes de Estado, governos derrubados e assassinatos de presidentes. Um nome de destaque desse período é Thomas Sankara, conhecido como o Presidente dos Pobres. Ele governou entre 1983 e 1987 e, durante seu curto mandato, promoveu reformas significativas. Foi em 1984, durante seu governo, que o país passou a se chamar Burkina Faso. Sankara implementou um ambicioso projeto educacional, que elevou a taxa de alfabetização de 13% para 73% em apenas 4 anos, além de construir escolas, ferrovias e estradas. Ele também redistribuiu terras aos agricultores, proibiu casamentos forçados e a mutilação genital feminina, sendo o primeiro líder a oferecer proteção e reconhecimento às mulheres no país. Inclusive, mulheres começaram a ocupar posições nos círculos governamentais. No entanto, em 1987, Sankara foi traído, deposto e assassinado. Burkina Faso, cujo nome significa Terra dos Homens Íntegros, tem enfrentado uma longa trajetória de instabilidade política. Entre as décadas de 90 e 2000, o país passou por uma série de eleições marcadas por controvérsias e disputas, culminando em 2014 com mais um golpe de Estado. Esse evento deu início a um novo ciclo de violência, golpes e governos derrubados, que persiste até os dias atuais. Em 24 de janeiro de 2022, mais um golpe militar foi executado, com a tomada de poder, a dissolução do governo, do parlamento e da Constituição. Meses depois, em 30 de setembro, ocorreu outro golpe, colocando Ibrahim Traoré como presidente interino e atual chefe de Estado. Essa é a situação política atual, marcada por pura instabilidade, conflitos entre grupos étnicos e crises humanitárias, o que cria um ambiente propício para o ressurgimento de grupos extremistas que têm devastado a população local. Esses grupos agem de forma quase nômade, montando acampamentos temporários nas estradas, com um modus operandi marcado pela destruição total tanto do governo quanto da população. Em 2021, Burkina Faso se tornou o epicentro da violência na região, com um aumento drástico de sequestros e ataques, como o ocorrido no vilarejo de Solian, onde 160 pessoas foram mortas. Enquanto ataques de grande magnitude como esse ganham destaque na mídia internacional, muitos outros, de menor escala, direcionados contra a população local, equipes de saúde e trabalhadores humanitários, frequentemente passam despercebidos. Em 2022, o país já liderava o mundo em número de mortes causadas pelo terrorismo, e a situação só piorou desde então. Em 2023, o cenário se agravou ainda mais, com milhares de mortes registradas. Em 2018, apenas algumas milhares de pessoas haviam sido deslocadas pelo terrorismo. No entanto, em 2022, esse número subiu para cerca de 2 milhões, e hoje estima-se que mais de 3 milhões de pessoas estejam deslocadas internamente. A população local sofre cada vez mais com as consequências do conflito. Além dos danos causados pela violência física, muitos perderam suas casas e meios de sustento. Para as comunidades rurais, abandonar suas residências implica também a perda de colheitas e rebanhos.
Na próxima estação, muitos não terão o que plantar ou colher. Com grande parte das famílias dependendo da agricultura e do pastoreio para sua subsistência, a disponibilidade de alimentos se torna cada vez mais preocupante. Em campos de deslocados, as condições de vida são frequentemente precárias, com saneamento básico rudimentar e água potável insuficiente. As pessoas nesses campos, muitas vezes, precisam caminhar por quilômetros e esperar horas para obter água suficiente para beber, cozinhar e lavar. Burkina Faso é um país sem litoral, com chuvas escassas e a disponibilidade geral de água diminuindo devido às mudanças climáticas. Apesar dos esforços das comunidades locais para abrigar o grande número de pessoas deslocadas, o aumento da demanda por água está causando escassez generalizada. Burkina Faso figura no topo de rankings negativos, superando outros países perigosos como Níger, Nigéria, Mali e Somália. Atualmente, o país é um dos principais focos do terrorismo no mundo, se não o principal. Esses ataques são conduzidos principalmente por dois grupos armados: o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos, e o Estado Islâmico no Grande Saara. É importante destacar que o governo de Burkina Faso controla apenas cerca de 50% do território nacional. Mesmo nas áreas sob controle governamental, os ataques são frequentes, enquanto nas regiões dominadas pelos extremistas, as ações do governo são raras. Isso demonstra que a iniciativa ainda está nas mãos dos grupos terroristas. Um episódio trágico que ilustra a violência da região foi o assassinato dos jornalistas espanhóis David Berriain e Roberto Fraile, em 2021. A dupla foi executada por grupos armados em um de seus acampamentos no leste do país. Em Burkina Faso, cerca de 60% da população é muçulmana, pouco mais de 20% são cristãos e aproximadamente 15% seguem tradições e crenças africanas, conhecidas como animismo. A situação no país é crítica não apenas pela falta de segurança política e a violência nas ruas, mas também pela extrema pobreza e crises humanitárias, incluindo uma grave escassez de alimentos. Embora seja o quarto maior produtor de ouro da África, Burkina Faso está entre os 10 países mais pobres do mundo. Com uma população de cerca de 23 milhões de pessoas, cerca de 40% vivem, ou melhor, tentam sobreviver, em condições de extrema pobreza. Para contextualizar essa realidade, cerca de 40% da população sobrevive com pouco mais de $1 por dia. Além disso, mais de 4 milhões de pessoas, ou 20% da população, necessitam de ajuda humanitária. A situação é agravada pela presença de grupos armados, pela escassez de recursos e, sobretudo, pela ausência de serviços básicos. Mais de 3 milhões de pessoas enfrentam uma severa falta de alimentos, enquanto mais de 2 milhões não têm acesso a nenhum tipo de assistência médica. A desnutrição é a principal causa de 35% das mortes infantis no país, com mais de 300 mil crianças menores de 5 anos sofrendo de desnutrição aguda. Além disso, estima-se que mais de 70 mil mulheres grávidas ou lactantes estejam na mesma situação. As pessoas precisam de mais alimentos, mais água e melhor acesso à saúde em todas as regiões afetadas pelo conflito. No entanto, a assistência humanitária é insuficiente devido a vários fatores, como a falta de financiamento e, principalmente, a insegurança. A extrema insegurança impede as pessoas de buscar atendimento médico, e muitas não têm condições de arcar com o transporte até o hospital. Além disso, a insegurança também dificulta a chegada de profissionais de saúde às comunidades que necessitam de ajuda. A ideia de que os terroristas matam apenas por razões religiosas ou políticas simplifica um contexto muito mais complexo. Muitas vezes, os motivos estão enraizados em questões étnicas e sociais. O governo de Burkina Faso frequentemente oprime e marginaliza certos grupos étnicos, como os Fulani, que também habitam países como Benin e Mali. Eles são um grupo nômade e seminômade, semelhante aos tuaregues no Mali, e assim como eles, são historicamente excluídos do sistema, sendo os esquecidos do país. Estudos indicam que muitos dos membros de grupos extremistas são Fulani, e que suas ações são, em grande parte, uma forma de vingança contra o governo. A crescente escassez de recursos como terra e água intensifica as tensões sociais, e algumas comunidades e grupos étnicos, vivendo em áreas cada vez mais vulneráveis,
acabam sendo empurrados para esses grupos radicais como uma forma de sobrevivência. O atual governo de Burkina Faso, liderado por Ibrahim Traoré, intensificou sua ofensiva contra o terrorismo, declarando guerra total aos grupos extremistas que operam no país. Traoré recentemente expulsou as tropas francesas e afirmou que o exército burkinense, com o apoio de mercenários russos do grupo Wagner, conduzirá as operações para restabelecer a segurança. No entanto, até o momento, essa estratégia tem se mostrado ineficaz. O presidente recrutou cerca de 50 mil civis, a maioria pastores com conhecimento do terreno, mas que são mal treinados e inexperientes para enfrentar um inimigo tão complexo e poderoso. A maior parte dos combates ocorre em regiões sob controle do governo, cada vez mais próximas da capital, Ouagadougou. Nas áreas dominadas pelos terroristas, a presença governamental é mínima, e as baixas entre as Forças Armadas Nacionais têm sido maiores do que entre os insurgentes. Apesar das dificuldades, relatos locais indicam sinais de mudança. A vigilância nas fronteiras, especialmente na região onde Burkina Faso, Mali e Níger se encontram, conhecida como o Triângulo da Morte, está se tornando mais rigorosa. A cooperação internacional entre os exércitos das três nações também está em curso, o que pode se tornar um fator decisivo no combate ao terrorismo na região. Ainda assim, a população continua enfrentando condições extremas, com altos índices de fome, sede e insegurança. O plano de Traoré, embora ambicioso, enfrenta críticas pela falta de preparo das tropas civis e pela crescente violência nas áreas urbanas e rurais do país. A expectativa é de que a nova abordagem traga resultados concretos, embora a situação continue alarmante. A situação em Burkina Faso exemplifica como uma combinação de instabilidade política, violência extremista, crises humanitárias e desigualdade social pode devastar um país e sua população. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.